que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasiar. Foi arremessado contra o gás, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão, mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você, vou abençoar você. Bem, saúde a igreja com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esta linda oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos em mais um sábado pela manhã, adorando ao Senhor, o nosso devocional, o nosso culto da razão, nesse trabalho de consagração que se é realizado todos os sábados, como Deus nos permite. Estamos aqui para adorar o Senhor, apresentar nossas queixas, nossas dúvidas, nossas tristezas, nosso sofrimento, para que o Senhor venha nos abençoar, perdoar nossos pecados, nossas ofensas, nossas dívidas. Ter um dia, iniciando um dia de consagração ao Senhor, que é justo, que é poderoso e que supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus, somos carentes da sua graça e Ele nos conhece, Ele sabe o que nós vivemos passando. Ele conhece quando você está triste, quando você está alegre, quando você está, aleluia, farto em casa, com o armário cheio. Também Ele sabe quando o armário está vazio, e é Ele que supre as nossas necessidades, é Ele que enxuga as nossas lágrimas nos momentos difíceis, é Ele que nos dá alegria nos momentos bons. E nós somos falhos, somos pecadores, até chegamos a ser até ingratos, insatisfeitos por o que nós viemos passando. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Ele nos conhece, Ele sabe até onde nós podemos suportar. Louvado seja o santo nome de Jesus. E é Ele, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a suportar todas as enfermidades que viemos passar, todas as dificuldades que viemos sofrer. E é Ele que está nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos amparando com as suas mãos santas e abençoadas. Amado ouvinte da palavra de Deus, que está desde já nos acompanhar nesta live no Instagram, você está no lugar certo, no momento certo, nos acompanhando. O tempo que passar conosco, com certeza será um tempo proveitoso, porque aqui nós adoramos ao Senhor com amor, com gratidão a Ele por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. A palavra de Deus, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela cura, ela é infalível, ela não falha, ela não erra. E aqui nesta igreja nós pregamos isso. A mesma palavra que os discípulos de Jesus pregaram, aleluia, no tempo que o mestre passou aqui 3 anos e meio pregando a palavra de arrependimento, de cura, de salvação, de libertação. É a mesma palavra que leva o homem para o céu, o Evangelho de
a igreja e os amados ouvintes da palavra pegarem as vossas harpas e adorarmos ao Senhor com os hinos congregacionais. Vamos adorar o Senhor com o hino 304 da nossa área cristã, na manhã desse dia. 304. Desprezando toda dor, eu vou aguardar, e o Calvário pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci a dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a dor escurecer no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estará. Louvado e exaltado seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bem pertinho, 305 da nossa harpa cristã. 305. Soldados somos de Jesus e campeões do Rei da Luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha-se-á, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutar.
e da salvação falar, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda adoramos ao Senhor, mais um louvor da cristã. Vamos adorar o Senhor com o hino 198 da nossa ata cristã. 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomação. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomação. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomação. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha vir o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomação. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus ela diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu primeiro. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Ele escolheu a mim, escolheu a você primeiro. Com um propósito. Eu tenho meu propósito particular. Você também tem o seu propósito particular. Propósito diferente. O próprio Jesus Cristo, ele desceu na terra. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o textual da Bíblia. Então Jesus Cristo ele veio ao mundo como homem, com um propósito diferente do meu e diferente do seu. Jesus Cristo ele veio cumprir a lei, onde nenhum homem ele poderia fazer. Jesus Cristo ele veio, aleluia, com o propósito de cumprir a lei, mostrar, aleluia, ao mundo, mostrar ao perseguidor da igreja, o diabo, aleluia, que poderia ser feito por um homem. E Jesus cumpriu, seguiu seu propósito até a cruz do Calvário, foi humilhado, rejeitado pelos seus, foi cuspido, açoitado, pregos nas suas mãos, foi cravado na cruz. Em vez de água, ofereceram vinagre a ele, transpassaram ele com uma lança, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, mas ele foi fiel até a morte. O seu propósito foi concluído no momento que ele expirou e disse: está consumado. Ali se encerrou o propósito de Jesus, que veio com a missão na terra, restaurar o pecador com Deus, fazer uma nova aliança do homem para com Deus, da qual foi perdida lá no Éden, gerações atrás. Romanos capítulo 15 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro entrou a graça. Adão ele pecou, Jesus ele se fez pecador por nós. Ele foi levado, como diz o profeta Isaías, como ovelha muda para o matador dos seus tosqueadores. Nenhum pecado tinha por dele, mas ele foi fiel até a morte. E se você também for fiel até a morte, em Apocalipse diz que ele vai nos dar a coroa da vida, a coroa da vitória, que é a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nosso irmão Eduardo ele se faz presente conosco na manhã desse dia, e ele vai vir aqui deixar um versículo ou um texto, para a igreja meditar, para o amado ouvinte da palavra de Deus que nos acompanha, e vai adorar o Senhor também com 3 louvores congregacionais. Amém? Eduardo? Cristo, 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 nome sem igual, enchido com brilho de prazer celestial. Toda a igreja
Logo, hino de número 400. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho uma alegria, em Jesus só doce harmonia, em Jesus escuta a paz de Deus, em Jesus na rocha e na palavra, em Jesus
Bendito seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvor. Aleluia. Ele traz a mensagem para nós nesta manhã. Deus já tem falado conosco aos nossos corações. O hino inicia: se tu me amas, aleluia, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica. Veja que se a nossa alma, né, ela suplica a Deus, ela tem sede, ela tem emoções. Quando a gente adora o Senhor em oração, clamando a Ele com a gloriosa palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, João, primeiro capítulo, João capítulo 1, glória a Deus. Vamos ler João capítulo 1, vamos ler o versículo 27 até o versículo 30. Amém? João capítulo 1, versículo 27 até o versículo 30, nos diz assim: este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo alimento, por tudo que o Senhor tem feito realizar na manhã desse dia, esse trabalho de consagração, e que Deus continue abençoando, convidando a igreja para chegar, que é um trabalho muito carente, né, do povo de Deus, mas pela graça de Deus estamos aqui, sempre que podemos, contando com a ajuda dos nossos irmãos que nos ajudam, assim como o nosso irmão Eduardo está conosco nesta manhã, né? Deus continue recompensando, servo do Senhor com bênção do céu, e aqueles dos demais que chegam, né? E que o Espírito Santo de Deus convide a igreja a chegar para uma outra oportunidade, nós estarmos aqui juntos, reunidos para adorar o Senhor, porque a Bíblia nos relata que o povo de Deus, quando ele é unido, ele é mais forte. Assim como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A igreja se reunia em oração com o propósito de libertar Tiago e libertar Pedro. Tiago, Deus escolheu levar para si, dormiu no Senhor, foi morto à fim da espada. Porém, a Bíblia diz que houve um milagre da parte de Pedro. A igreja orou e Deus mandou resposta, não para Tiago, como a igreja queria, mas mandou resposta e libertou Pedro daquela prisão, porque ainda não era chegado o dia da sua morte. Ore conosco em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai eterno, Pai bendito, Pai misericordioso, na tua presença estamos, Senhor, nesse momento, Pai, e agradecemos a Ti por tudo que
abençoado por essa palavra. E agradecer pela leitura da tua palavra que foi lida, Senhor, pelos teus servos, Senhor, aqui presente, e pela tua igreja, Senhor, que nos acompanha através dessa live do Instagram. Ó meu Deus, dá uma bênção especial, Senhor, a cada um que está nos acompanhando nesta manhã. Ó meu Deus, supre as nossas necessidades, ó Pai. Aleluia. E do amado da palavra de Deus. Vai lá, Senhor, onde eu não posso ir. Faz o que eu não posso fazer. Realiza, meu Deus, o que eu não posso realizar. Continua com as tuas mãos estendidas, Senhor, como diz o profeta Isaías, que ela permanece estendida e não encolhida. Aleluia. E faz, Senhor, aleluia, a santa vontade da nossa vida, Deus. Nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha batizar com o teu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor venha fazer um milagre na vida da palavra de Deus. Aleluia. Se é na doença, Senhor, vai lá, toca, Senhor, nas chagas e cura nesta manhã, Deus. Se é um problema, Senhor, conjugal, vai lá, Senhor, aleluia, e tira as desavenças, Senhor. Se é nas dúvidas, Senhor, vai lá, Pai, e coloca a certeza, meu Deus. Se é na dificuldade de locomoção, vai lá, Senhor, nas dúvidas e nas vergonhas, Senhor. Aleluia, glória a Deus, e coloca no lugar, meu Pai. Restaura a saúde daquele que está enfermo, Senhor. Aleluia, se é na causa, Senhor, trabalhista, previdenciária, seja ela qual for, a tua palavra diz que é advogado, Senhor. E nesta manhã, meu Deus, vai lá, Senhor. Aleluia, os maiores, os delegados, os ministros, aleluia, os legisladores, aleluia, da Previdência Social. Vai lá, meu Pai, vai eles assinarem papéis, Senhor. Nesta manhã nós queremos pedir, Senhor, tira, Senhor, o sono, aleluia, dos grandes, tira, Senhor, aleluia, coloca em inquietação, Senhor, o coração deles e dá vitória ao teu povo, Senhor. Nesta manhã, meu Pai, te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar aí, igreja. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao braço do Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Louvado seja o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós lemos da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 27 até o versículo 30, fala das palavras do profeta João Batista, a voz que clama no deserto, que clamava no deserto, anunciando arrependimento aos pecadores, anunciando salvação, libertação, proclamando o ano aceitável do Senhor. E esta mesma palavra que esta igreja ela anuncia nos dias atuais. E vamos ver que João Batista, aleluia, glória a Deus, ele relata aqui no seu testemunho que ele testificou a respeito, aleluia, do Messias, do Salvador da humanidade, chamado Jesus Cristo. Diz que, no versículo 17, diz que a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João Batista estava testemunhando, aleluia, nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda não havia aparecido, aleluia, publicamente, para pregar e dar continuidade àquilo que João ele estava anunciando. E a pregação de João Batista era uma pregação, era uma palavra dura, era uma palavra de arrependimento. E João Batista, ele era ousado, ele tinha a ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus, e esta mesma ousadia
Com suas palavras, Jesus ele disse que nós pegaríamos em serpentes, não seria mal algum, dano algum, cometeria entre nós, haveria entre nós expulsaríamos demônios, e os demônios eles sairiam dos corpos, nós empurraríamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. Essa foi uma das promessas que Jesus ele deixou para nós, e o Espírito Santo de Deus ele encheu João Batista nesse momento, e isso desinquietava os religiosos da época. Os mesmos perseguidores que perseguiram João Batista foram os mesmos religiosos, perseguidores, escribas e fariseus, sacerdotes, judeus, saduceus, toda esta classe. João Batista, ele acusava, ele pregava uma palavra dura para eles, principalmente para os grandes. João Batista acusou, aleluia, um dos governadores da região, chamado Herodes, acusando de estar cometendo pecado carnal, aleluia. João Batista acusou aquele homem de pecado carnal e foi sentenciado à morte. Mas na frente vamos ver que João Batista ele foi martirizado, teve sua cabeça decepada por amor do Evangelho. E quando João Batista ele pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, os religiosos temiam essa palavra, porque eles tinham a lei de Moisés, achavam que estavam cumprindo a lei, mas muito pelo contrário, eles eram amantes de si mesmos, como diz a palavra de Deus. Eles não eram amantes da palavra, mas eram amantes de si mesmos. Eles queriam que a palavra de Deus, que é viva, que é rica, que é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Hebreus diz que ela vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, que ela é apta para decidir, decifrar as intenções do meu e do teu coração. Louvado seja o santo nome de Jesus. Os religiosos, eles queriam que a palavra de Deus se adequasse nas suas vidas, do seu cotidiano. E eles viram uma ameaça ali no João Batista e mandaram perguntar a ele quem era ele. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele, no versículo 21 do capítulo 1, diz: e perguntaram-lhes então, quem és? Pois, és tu Elias? E disse ele, não sou. Perguntaram mais uma vez, és tu o profeta? O Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, aleluia, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, glória a Deus. Então veja que Deus enviou Moisés, escolheu Moisés, e Moisés falou tudo aquilo que Deus ordenou. Mas o povo sempre questiona quando você está sendo usado por Deus, falando do amor de Deus, falando da sua grandeza, dizendo que Ele cura, dizendo que Ele salva, dizendo que Ele liberta, dizendo que Ele leva o mundo para o céu. Nós vamos ser questionados. E João Batista foi questionado: de onde tu vens? Declara para nós, para que nós vá a quem nos mandou e diga. João responde: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor.
Como disse o profeta Isaías, os profetas do Antigo Testamento, maiores e menores, também foram perseguidos. E a Bíblia relata que Jesus Cristo, ele disse, no seu testemunho sobre João Batista, ele disse que não houve e não haverá um profeta igual a João Batista. E o ministério do profeta, ele se encerraria ali na pessoa de João. Sabemos que Jesus Cristo, ele foi um profeta mais na frente, como diz o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Aquela mulher diz: vejo que tu és profeta, disse a Jesus. Mas sabemos que Jesus sempre tem um diferencial. Mas quando ele fala o nome, ele não está se referindo ali em particular a ele, que foi 100% homem e também ele foi 100% Deus em algumas ocasiões. Mas o que nós tratamos aqui é que João Batista respondeu que ele é a voz do que clama no deserto, ou seja, ele era a voz de Deus, assim como eu e assim como você somos os porta-vozes de Deus aqui na terra, a agência de Deus, a igreja escolhida por Deus, do qual Deus, ele deu essa função de pregar a palavra, de ser referência, deu ao povo de Israel. Ao povo de Israel, a Bíblia diz que rejeitou isso, e João diz que a todos aqueles que aceitaram foram dados o direito de serem filhos de Deus. E nós, como igreja, estamos hoje aqui como agência anunciadora do reino de Deus, as boas novas da salvação, assim como diz o apóstolo Paulo, que o evangelho é tanto para o grego como para o judeu. Deus não vai acepção de pessoas. Então vamos ver que João disse que ele era a voz do que clama no deserto. Ele manda endireitar o caminho do Senhor. E ele diz que Deus que tira o pecado do mundo, da antiguidade. A Bíblia diz que quando o povo de Israel, o povo hebreu ainda, era chamado de hebreu, povo santo, foi tirado do cativeiro do Egito, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés anunciar ao povo que matassem, que oferecessem um cordeiro em holocausto, em sacrifício a Deus, e pegassem o sangue do cordeiro e passassem nos umbrais da casa de cada cristão, que ainda não era cristão, mas na porta de cada hebreu. E a Bíblia diz que a última praga que Deus mandou sobre o povo egito, sobre o Faraó, foi a praga da morte dos primogênitos do Egito. E a Bíblia diz que o anjo, aleluia, de Deus passou sobre cada casa do povo hebreu e desviou por cima, passando de lá, passando direto. Mas quando chegou em cada residência, aleluia, do povo egípcio, foi morto cada primogênito de cada casa do povo de Faraó. Mas o cordeiro estava sendo simbolizado ali como a pessoa de Jesus Cristo. Mas na frente a Bíblia diz que Isaías, ele fala que Jesus ele foi levado ao matadouro pelos seus tosquiadores como ovelha muda, como cordeiro mudo. Ele foi morto, sem mancha, sem marca, sem pecado. Ele se fez pecador por nós, como eu já falei, mas ele foi morto, e no terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que tentaram lá os soldados, foram quebrar as suas pernas, como era de costume. Cada homem que era crucificado tinha suas pernas quebradas, mas a Bíblia diz que ele quebrou a perna de um salteador que foi morto junto com ele, quebrou a perna do outro. Porém, quando chegou em Jesus Cristo, ele viu ali que Jesus já estava morto e não quebrou as pernas do nosso Senhor. Mas a Bíblia diz que ele transpassou o corpo de Jesus com uma lança.
para que se cumprisse a profecia que foi relatada no livro de Salmos, que nenhum dos ossos do cordeiro seria quebrado. Então a Bíblia diz que Jesus, ele foi morto e nem os ossos dele foi quebrado. A lança perfurou a sua pele, mas não quebrou nenhum osso. Os pregos transpassou seus pés e transpassou as suas mãos, mas nem os ossos foram quebrados. Aprendemos que a Escritura de Deus, a sua palavra, as suas promessas, elas se cumprem. E Jesus Cristo, ele como Salvador da humanidade, ele veio não para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la, e ele já cumpriu. E na manhã desse dia, aleluia, glória a Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia, ele está no meio de nós. Ele está dizendo para mim e para você, na manhã desse dia: é tempo de salvação, é tempo de buscar o Senhor. Acredite, aleluia, o sacrifício de Jesus Cristo, ele não foi em vão. Jesus Cristo, ele fez tudo do jeito que Deus mandou. Ele, como homem, eles teve dores lá no Getsemane, aleluia, glória a Deus, naquele jardim maravilhoso chamado Calvário. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que ele pediu ao Pai por 3 vezes: passa de mim, Pai, passa de mim se for possível, passa esse cálice de mim. Por 3 vezes Jesus disse isso ao Pai em oração, mas também ele disse a cada final da sua oração, ele disse: porém, seja feita a tua vontade. Então, na manhã desse dia, amado ouvinte da palavra de Deus, igreja do Senhor, faça tudo do jeito que Deus ele mandar, que vai dar certo. Aleluia. Jesus veio e deu certo. Se você está com alguma dificuldade, não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus. Se você está precisando, aleluia, ir por um caminho, chame Deus, que Ele vai lhe dar proteção. Se você está precisando de salvação, amado ouvinte da palavra de Deus, aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, que Ele vai fazer uma mudança radical na sua vida. O milagre, aleluia, está mais perto de você a cada dia, mas para isso você tem que tomar uma decisão. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer a Ele por ter de fé. Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, a tua presença estamos nesse momento, Pai, e agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Senhor, nos dê paz, aleluia, dá um abraço na alma do caro ouvinte da palavra de Deus, que nos acompanhou até esse momento através dessa live no Instagram. Ó meu Deus, nos despede, Pai, toma conta, dá livramento, continua conosco neste dia, neste sábado abençoado, e que tudo venha ocorrer para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Que no sábado que vem nós possamos estar aqui, mais uma vez reunidos no seu pensamento e numa vontade de adoração a Deus. Pedimos que agradecemos